Bom dia. Bom dia. Então já sabem que eu sou a Mariana Magalhães. Eu sou a Cristina Quental. E nós viemos dos Açores a convite do nosso Presidente da República e ficámos muito agradecidas, primeiro por virmos aqui ao Palácio ao encontro de escritores com alunos e, em segundo lugar, porque ouvimos dizer que vinhamos encontrar com uma turma que estavam super interessados nos nossos livros, que conheciam a nossa obra e que gostavam imenso de ler, é verdade? E, portanto, ficámos entusiasmadíssimas, metemos-nos num avião e chegámos ontem para vir aqui estar com vocês. Vocês sabiam que nós éramos dos Açores? Não. Pois, nós viemos mesmo de longe. É logo a primeira curiosidade que ficam já a saber. Nós somos as duas educadoras de infância, trabalhamos as duas na mesma escola e começámos a escrever em 2008. Em 2008. Já há 10 anos. Há 10 anos já que estamos juntas a escrever e a trabalhar com crianças, por isso vamos sempre descobrindo algumas coisas que têm interesse para crianças da vossa idade, não é? Entretanto, não sei, se calhar fazemos aqui vamos-vos contar um bocadinho como é que começou a nossa vida de escritoras e depois então passamos às perguntas que vocês trazem. Pode ser? Pode. Queres começar tu? Tudo começou em 2008, quando nós trabalhávamos juntas na mesma sala e queríamos explicar aos nossos alunos o ciclo do mel. Era a primavera, então queríamos saber, íamos trabalhar este tema e precisávamos de estudar, não é? Quando vocês aprendem uma coisa, têm que estudar. Então estávamos a estudar sobre o tema e a vida das abelhas e não encontrávamos assim nada que gostássemos muito para explicar aos nossos alunos. Então a Mariana um dia disse, olha, tive aqui uma ideia, e se nós escrevêssemos e vamos fazer um livro e vamos escrever uma história a contar sobre o mel. Foi o nosso primeiro livro, foi o ciclo do mel. E depois, continua lá, Mariana, como é que aconteceu? O que aconteceu é que nós arranjámos um senhor de uma editora e mandámos os nossos textos. E o senhor achou a ideia engraçada, achou que era uma ideia boa, que havia, de certeza, imensas crianças que se iam interessar por isso. E a forma como estava o livro feito, ele achou que era interessante, não um livro, mas uma coleção de livros. E propôs-nos, se nós não tínhamos outros temas que achássemos interessantes para crianças e jovens, aí até aos 10, 12 anos. E nós dissemos logo que sim, ficámos super entusiasmadas. Então, com o ciclo do mel, saiu o ciclo do pão. Do leite. E o ciclo do azeite. Do azeite. Só que aconteceu um imprevisto quando vinhamos para cá. Quando estávamos a juntar os livros, na confusão ontem à noite, o ciclo do azeite veio um livro em espanhol. Se vocês repararem, diz aqui... Ciclo del azeite. Mas pronto, assim também achámos engraçado vocês ficarem a saber que houve alguns livros que as crianças espanholas também estão a ler traduzidos. Então, não são todos, mas são uns 7 ou 8 que estão traduzidos para espanhol. Estes foram os primeiros 4 livros que saíram da nossa coleção. Depois ficámos à espera para ver o que é que acontecia. E o senhor da editora também. Saíram os 4 livros, vamos lá ver se o público, se as pessoas compram e se gostam dos nossos livros. E houve logo imensas professoras, começaram a contactar connosco, queriam que nós fôssemos à escola deles, fazer uma sessão, falar com alunos. Muitas pessoas se interessaram e então o editor ficou entusiasmado e foi-nos pedindo mais algumas histórias. Logo a seguir pediu-nos uma sobre o Natal, estávamos quase na época do Natal, mas por acaso o do Natal está esgotadíssimo e nós não trouxemos. E é o único que não é um ciclo. Algum de vocês conhece o nosso livro do Natal? Mas chama-se A Oficina do Pai Natal. É o único que não diz ciclo, mas é igual a estes, da mesma coleção, mas não é um ciclo. Depois então continuamos... Porque todos os livros da nossa coleção são uma visita de estudo em que os alunos da professora Tita, que são os meninos daqui dos nossos livros, vão com a sua professora a algum sítio descobrir alguma coisa. Por isso, enquanto que os outros são todos ciclos, aquele é a visita à oficina do Pai Natal, porque também é uma visita, está bem? A seguir surgiu então o ciclo do arroz e do ovo. O ciclo do ovo, também não conheciam este? Não. O ciclo do ovo. E continuamos a ir às escolas, a ir a encontros, a contatar cada vez com mais meninos, com mais professoras. E depois toda a gente nos perguntava, mas como é que as senhoras fazem os livros? As senhoras é que escrevem, é que cosem os livros? E nós dissemos, não, isso não é nada disso. E então surgiu a oportunidade e a ideia de explicar
o ciclo do livro em livro. Sim. Porque em todos os encontros nos perguntavam, mas como é que as senhoras fazem esses livros? Nós Tinham não muita fazemos os curiosidade. livros, nós só escrevemos as histórias, não é? Mais tarde. Mais tarde, fomos fazer muitos encontros com meninos do 3º ano, do 4º ano e não sei se ainda se dá o ciclo da água no 3º ano. É no 4º ano que se dá agora. Era no 3º ou no 4º. E havia sempre uns alunos que me diziam assim, então vossas senhoras fazem tantos livros e não têm o ciclo da água que nós aprendemos na escola. E houve uma escola que nós prometemos, o nosso próximo livro vai ser o ciclo da água. É verdade. E eles ficaram todos contentes. E foi. Mesmo. E foi o ciclo mesmo. da água foi numa escola no Porto, não foi? É verdade. E então, lá apareceu, foi assim, as ideias vão surgindo à medida das necessidades dos alunos por esse país fora. Mas depois estávamos em temas tão saudáveis, e eu, que sou muito gulosa, sugeri à Mariana e disse, e se fizéssemos uma coisa docinha agora, para explicar a esses meninos como é que chegam até nós umas coisas tão boas que nós gostamos tanto de comer, o que será? É verdade, e apareceu o ciclo do chocolate, que também foi preciso nós investigarmos muito e estudarmos muito para sabermos como se faz o chocolate, porque não é assim tão fácil como nós imaginamos. Depois, então, mudámos aqui um bocadinho. Em vez de continuarmos a fazer alimentos, tínhamos já o do livro, que não era um alimento, mas achámos interessante fazer, e como tínhamos alguns livros também traduzidos para espanhol, que era interessante fazer o ciclo da cortiça, porque é um produto que só existe praticamente na Península Ibérica. É Portugal e Espanha é que existe a produção de cortiça. Portanto, lá fomos nós, que ainda por cima nos Açores não há, porque no clima dos Açores não é possível haver a produção de cortiça. Tivemos as duas que estudar imenso e para fazermos este livro. Fomos investigar tudo, falámos com produtores, com pessoas que têm mesmo a produção de cortiça nas suas quintas e fizemos este livro. E o último livro que saiu? Foi o ciclo da lã. Parece? O ciclo da lã, que é sobre as nossas amigas ovelhas e que nos dão a lã através do seu pelo, não é? E assim temos uma coleção de 12 livros. Está bem? E nós Agora sabemos vamos... que vocês já tiveram a ler alguns dos nossos livros. Quais foram os livros que vocês... Poucos. O do mel foi o nosso... Eles têm que poder no ar. Então já conheciam imensos dos nossos livros. Talvez, isso é assim, cada aluno sabe por si. Talvez na escola trabalharam alguns livros e ele em casa certamente deve ter visto o ciclo do livro. É possível, não é? Então agora vamos aguardar pelas vossas perguntas, dedo no ar. Sim. Tem que ter um microfone. Tem que ter um microfone. Tem alguma Toda ordem? a gente tem perguntas, todos os meninos. Não? Porque quiseram fazer as duas os livros em conjunto? Porque nós, vocês sabem, eu sou um bocadinho mais velha que a Cristina. Eu trabalhava numa escola chamada Colmeia. E a Cristina veio fazer um estágio comigo. E teve um ano inteiro na minha sala. E ela trazia coisas novas, porque era mais nova que eu, sabia coisas novas, que vinha fresquinha da universidade, e eu já era um bocadinho mais velha, também tinha algumas coisas para lhe ensinar. E começámos a trabalhar tão bem e a trocar experiências, começámos a funcionar tão bem. Começámos por fazer aquele texto do ciclo do mel, que correu tão bem e quiseram editar, que nunca mais conseguimos parar. Achámos que fazíamos uma boa equipa. Onde se inspiraram para fazer o ciclo do chocolate? Já respondi um bocadinho. Inspiram-nos nas necessidades do que nós sentimos através das idas aos encontros, do que os meninos nos pedem. E como era porque o chocolate é um assunto diário, não é? E normalmente nós gostamos de comer uma coisinha doce. E um quadradinho por dia faz muito bem à saúde. Qual é que foi a vossa inspiração para fazer livros, para escrever livros? São as crianças, são vocês, as perguntas que nos fazem, as curiosidades que têm, nós tentamos sempre responder como conseguimos. Há quantos anos escrevem livros? Desde 2008. Portanto, está a fazer 10 anos que começámos esta nossa... Tem a vossa idade.
a vossa idade, não é? Exatamente. Pois, claro. O nosso trabalho tem a vossa idade, mais ou menos. Vai ter sempre a vossa idade. Nasceu quando vocês nasceram. O que mais vos fascina no mundo da escrita? Olha, o que mais nos fascina no mundo da escrita, primeiro, é a passagem de conhecimento. Depois, a coisa que mais gostamos é quando temos encontros com crianças ou conhecemos alguém que lê os nossos livros, que fica a gostar mais de ler e principalmente que se divirtam muito. E nós já temos ido a algumas escolas que os alunos fazem as nossas peças de teatro. Vocês sabem que os nossos livros, no fim, têm uma lenga-lenga, têm uma canção, têm uma peça de teatro. Portanto, já fomos a escolas em que os alunos fizeram coisas tão espetaculares, ficámos as duas de boca aberta. E cada vez que saímos de um encontro assim, ficamos ainda com mais vontade de continuar a escrever. E nos nossos encontros, ficamos sempre com mais ideias de coisas giras para fazer a seguir. E é isso que nos fascina no mundo da escrita. Onde costumam escrever os vossos livros? Isso varia, depende da nossa disponibilidade. Normalmente é na minha casa, outros dias em casa da Mariana. Arranjamos sempre um tempinho. Sabem que agora... Com as vidas é mais as difícil. Eu, quando conheci a Cristina, já tinha 2 filhas. Eu ainda não tinha Mas a filhos. Cristina ainda nem sequer era casada. Como passaram 10 anos, a nossa vida mudou imenso. Então agora a Cristina já tem 2 filhos, uma pequenina com 1 ano. Vocês sabem como é que é uma confusão quando se tem filhos pequenos. Trabalhamos as duas, somos as duas professoras, portanto estamos todo o dia na escola, mas depois, ao fim de semana, os maridos ficam a tomar conta das filhas, os avós ficam a tomar conta dos netos e nós Então, arranjamos uns bocadinhos para juntar. Vocês fazem ou gostariam de escrever outro tipo de tema de livros? Qual? Nós temos várias propostas, mas como a coleção já tem 12 livros, já é uma coleção, não é? Já não é assim só um livrinho de solto, já é uma coleção. Tínhamos mais 2 ou 3 temas que gostávamos e que estamos agora a negociar com o editor. Mas havia outros temas que nós também gostávamos de desenvolver e que não se encaixam nesta coleção. Gostávamos de fazer uma coleção de livros parecido com esta, mas que em vez de ser um ciclo, ser como se faz. E então aí abre-se um mundo de coisas do como se faz. Pensem lá um bocadinho. Por exemplo, como se faz a eletricidade. Vocês sabem? A partir das barragens. Mas sabem os pormenores todos como é que é a eletricidade? Nós gostávamos imenso, por exemplo, era um tema que gostávamos imenso de trabalhar. Mas ainda está tudo assim no ar. Por isso, um dia aparecer um livro com esse tema, já sabem que foram vocês os primeiros a saber, porque a gente nunca contou isto a ninguém. É um segredo só nosso, está bem? Quando e como decidiram escrever livros? Foi em 2008, quando trabalhamos juntas, quando eu fui para a sala da Mariana, como ela estava a explicar. Mas além desta coleção, nós também temos uma outra coleção açoriana, que é lá de uma editora dos Açores, que é para falar sobre os heróis açorianos, pessoas que ainda estão vivas e outras que fizeram parte do passado e que foram muito importantes para os Açores, que levaram o nome dos Açores ao mundo inteiro. Vocês já ouviram falar do Pauleta, que é um jogador de futebol? Sim. Pois, ele é açoriano e então e nós achamos também giro fazer isso. E também temos um outro senhor, que foi o Gaspar Frutuoso, que foi um senhor que foi o primeiro a falar dos Açores. E então também temos essa outra coleção que também explica às crianças um bocadinho mais. E também temos um caderno de férias, um caderno de atividades. Por isso nós já escrevemos outras coisas sem ser essa coleção. Um caderno de atividades que é mais destinado para os meninos dos 5 anos que vão para o primeiro ano, com atividades para fazerem durante as férias de verão, para irem bem preparados para o primeiro ano. Está bem? Qual foi o vosso primeiro livro? Foi o Ciclo do Mel. Quer dizer, escrito, mas depois para venda, para sair ao público, saíram os 4 ao mesmo tempo. O ciclo do mel, do leite, do pão e do azeite. E vocês sabem uma coisa? O ciclo do mel foi muito engraçado. Nós queríamos explicar aos nossos alunos como é que se fazia o mel. E naquele ano o livro demora imenso tempo a fazer, não é? Porque não Sim, só tínhamos saiu logo. em maio de 2009. Só saiu no ano a seguir. Os meninos já tinham ido para o primeiro ano. Mas o pai da Cristina é apicultor. Vocês sabem o que é o apicultor? O que trata das abelhas, o senhor que trata das abelhas. Por isso a Cristina tinha em casa
o fato de apicultor, aquelas ferramentas todas, tinham os favos. E então vamos isso tudo para a nossa sala. A Cristina vestiu-se de apicultora e aparecemos e os meninos ficaram de boca aberta. E então ficaram admiradíssimos com aquele material todo. Nunca tinham visto, ainda por cima eram pequeninos, não eram assim grandes como vocês. Mas eles gostaram tanto e divertiram-se tanto. Depois fizemos imensos trabalhos sobre o mel, eles provaram mel, alguns não queriam provar porque eram pequeninos, nunca tinham comido, e não, daqueles que têm muita falta de apetite, nunca querem nada. Mas depois gostaram, E como ela depois é bem gostaram docinho. imenso. E foi a partir daí que dissemos, isto vai resultar. Se nós conseguirmos arranjar atividades divertidas para as crianças se divertirem, elas vão aprender a ler os nossos livros. E foi assim, no primeiro livro que escrevemos, primeiro preparámos uma aula e depois achámos que se calhar se dava para os nossos alunos, também ia dar para outros alunos no país. Vocês gostaram do ciclo do mel? Sim. Mas Ainda nós bem. ainda não lemos. Ainda não leram? Então têm que ler. Então, é ali é que vão aprender tudo. Está bem? Mostrem lá um bocadinho, sim. Vamos aqui mostrar. Temos um presente. Ai. Só assim para ver se eles... Já conheciam a capa, não já? Só assim em silêncio, a ver se eles descobrem coisas. Vamos lá ver aqui. Sabem como é que se chamam as casinhas onde moram as abelhas? Para cá vão eles numa visita de estudo. Encontraram Cá as está. colmeias. Cá está o apicultor. Por que será que ele tem um fato assim? É para você picar. Muito bem. Se ele vai mexer Acham na- que as abelhas conhecem os apicultores? Sim. Não. Quem é que acha que sim? Se elas são sempre pequeninos. Quem é que acha que não? E agora as nossas escritoras, o que é que dizem? Achas que as abelhas do teu pai conhecem o teu pai? Devem conhecer, pelo menos o fã do filme. Conhecem. Conhecem, sim. Conhecem e o apicultor também as conhece. Claro. E elas conhecem-se muito bem entre si. Só entra na colmeia quem pertence ao seu grupo. Porque elas têm uma característica que se chama ferormona, que é um cheiro que elas libertam e que faz com que as colmeias, as abelhas que estão na entrada da colmeia, vamos lá dizer as porteiras, só deixam entrar naquela colmeia quem pertence ao seu grupo. Se for uma abelhinha da colmeia vizinha, não entra, que elas não Se for deixam. daquela casinha, não entra nesta. Não entra. Cada Elas uma estão tem a sua muito bem casinha. organizadas. São muito atinadas as E nossas depois abelhas. temos aqui uma abelha. A abelha rainha. E sabem que o apicultor põe uma bolinha, pinta-lhe uma bolinha na testa, para saber sempre qual é a rainha. E sabem o que é que a rainha faz? Tu sabes, amor? Se calhar a gente conta a história. Isso todas as Ah, abelhas. mas a rainha só põe ovos, não faz mais nada. Ela nem sai da colmeia, coitadinha. Fica lá o dia todo a pôr ovos. Quem é que já leu este livro? Alguém já leu? Se calhar a gente até podia contar a história. Ela é curtinha. Vocês gostavam de ouvir essa história? Então, se calhar, depois das vossas perguntas, se tivermos um tempinho, a gente Ou ainda fazemos conta a aqui. lenga-lenga. Mas eu ainda queria perguntar se eles sabem de onde é que vem a preguiça que Qual é o livro que mais conhecido se tornou? Qual é o livro? Mais conhecido. Que se tornou? Eu acho que é o ciclo do mel. É a maioria das escolas onde nós vamos. O livro que leu foi o livro do mel. Não sei se é pela capa ser amarela, não sei se é por... É o que tem mais edições, não é? Já está na quinta. É que tem mais edições. Esta já está na quinta edição, estão a ver, quer dizer que já foi para a gráfica, para imprimir 5 vezes. E normalmente, a maioria das vezes que nós somos convidadas para a escola, o livro que eles trabalharam foi o ciclo do mel, por isso nós achamos que é o mais conhecido. Já escreveram livros para adultos? Nunca escrevemos livros para adultos. A nossa paixão mesmo são livros para crianças. Porquê é que vocês gostam de escrever livros? Eu acho que também já respondemos, Já respondemos a esta pergunta. Para transmitir conhecimento, para explicar a vocês, crianças e até adultos, porque os nossos livros eu acho que não têm idade. Dá para estarmos... É verdade, dá para contar a uma criança mais novinha, dá para explicar para quem quer aprender e dá para entreter os mais crescidos. Até dá para juntar em família e fazer as peças de teatro, fazer a canção, fazer a lenga-lenga. Vocês têm que experimentar com a vossa professora, a criar o teatro. Nós damos muitas sugestões nos livros, no final. Já fizeram? Do leite.
de chocolate. Muito giro. Alguém vos inspirou a serem escritoras? Foram os nossos alunos que nos inspiraram. Vão escrever o ciclo de o açúcar. Olha, cá está um dos temas que nós gostávamos de fazer. Sabes, o nome seria talvez o ciclo da beterraba. Mas pode ser do açúcar. Nós já Pode ser do pensamos açúcar. nisso também. Também bacana do açúcar. Mas ainda está tudo em negociações com a editora. Não tem mais perguntas? Não. Temos aqui o Afonso que quer fazer uma pergunta. Por que escolheram esta profissão? A nossa profissão, nós somos educadoras de infância. Trabalhamos com meninos dos 3 aos 6 anos. Isto não é uma profissão, é uma atividade que nós gostamos de exercer, a par da nossa profissão, que é ser educadoras de infância, não é? Acho que sim, não sei. E porque gostamos mesmo muito destes encontros, de perceber que que o nosso trabalho vai trazer momentos bons em escolas, em casas. Às vezes também vamos às feiras do livro e lá vão muitos meninos ter connosco e conversar connosco. E isso dá-nos uma grande alegria. Mais ninguém tem perguntas? Então querem ouvir as... tem aqui. Então o microfone. Queres passar, por favor? Como se conheceram? Foi na escola. A Cristina pediu um estágio na escola onde eu trabalhava e ela ficou na minha sala. Portanto, trabalhámos juntas. Quando é que vai sair o vosso próximo livro? Pois, isso agora é que nós não sabemos. segredo dos Está no deuses. segredo ainda. Ainda não está escrito, portanto ainda vai demorar um bocadinho. Estamos aqui a negociar os temas. Qual é o próximo tema? Não sei se já... Já. Acho que tem uma pergunta lá atrás. Tem livros digitais. Eu tenho 2 livros digitais. Um que se chama A Princesa Malcriada. Sim. Que é uma história um bocadinho para mais pequeninos, mas que é muito divertida. E que está num site do Ler Mais. Os vossos professores ou no computador é que têm que ir no Plano Nacional de Leitura, têm que ir procurar Biblioteca de Livros Digitais. Depois aquilo tem várias pastinhas de acordo com as idades e nos mais pequeninos tem lá 2 livros meus, mas que são só meus, que foi antes de eu conhecer a Cristina, que se chama A Princesa Malcriada e O Banho e o Duche. O Banho e o Duche. São 2 histórias muito divertidas. Por que são livros digitais? São livros que não existem em papel, só consegues ver aqueles livros através do computador, através da internet, por isso é que são digitais. Ou na tablet, ou no telemóvel, têm que estar ligados à internet para conseguirem ver esses livros. Querem então ouvir o ciclo do mel? Queres contar? Então, ciclo do mel. A professora Tita tinha dito que naquele dia iam visitar um sítio muito especial. Por isso, os alunos estavam muito contentes e muito curiosos. Onde vamos? Perguntaram. Afinal, onde vamos hoje? Nem no autocarro a professora Tita deu uma pista. Vocês também vieram de autocarro? Vieram fazer uma visita. Visita. Quando o autocarro parou, viram um grande portão. Vocês também viram. O que estaria do lado de lá? Do outro lado havia plantas e ao fundo viam-se umas casinhas pequenininhas e que pareciam ser feitas de gavetas. Quem viveria ali? Duendes. Anões. Muito pequeninos. De repente, apareceu junto deles uma pessoa vestida de uma forma estranhíssima. Usava um fato branco com um chapéu esquisito que tinha uma rede à frente da cara. O que seria aquilo tudo? Olá, eu sou Antero, o apicultor, e vocês devem ser os meninos da professora Tita. Apicultor? O que é isso? Perguntou Miguel. Não sabem o que é um apicultor?
Já vão perceber, mas antes têm de se equipar. Agora vão pôr um chapéu igual ao meu e umas luvas iguais às minhas. Cada vez mais curiosos, lá se equiparam. Agora não façam barulho, disse o Antero, para não assustarem os habitantes daquelas casinhas. Quando se aproximaram, ouviram um zumbido muito forte. Zum, zum, zum. Eram abelhas, milhares de abelhas. Agora que já descobriram quem aqui mora, disse o Antero baixinho, vou dizer-vos como se chamam as casinhas. São colmeias. Podemos abrir uma para ver como é por dentro? Perguntou Francisco. Aqui não, porque as abelhas zangam-se e podem picar-nos. Mas ali na casinha da quinta temos uma colmeia com uma parede de vidro. Venham comigo. Aqui podem conhecer o ciclo do mel sem o perigo das ferroadas. Dentro da colmeia havia uma grande animação. Eram tantas as abelhas e andavam todas muito atarefadas à volta de uns quadros cheios de buraquinhos. O Antero disse serem os favos onde as abelhas fazem o mel. As abelhas trabalham muito para fazer o mel e são muito organizadas, mas há uma que só põe ovos. É a rainha. As abelhas têm uma rainha. Tem, a rainha que também se chama abelha mestra. É a única que põe ovos. Por isso, é a mãe de todas as abelhas da sua colmeia. E quando eu descubro qual é a rainha, coloco-lhe uma pintinha vermelha na cabeça. Disse o Antero. Então, e as outras como é que fazem o mel? Perguntou a Leonor. Dividem as tarefas, explicou o Antero. Umas vão buscar o pólen. Pólen? O que é isso? Perguntou o Mário. O pólen é o pó que existe nas flores. As abelhas pousam nelas, recolhem esse pó e trazem para a sua colmeia. Mas não se podem enganar, porque à porta de todas as colmeias estão umas abelhas muito espertas que só deixam entrar as que pertencem ao grupo. A sério? Perguntou a Marta. Sim, elas sabem quem pertence ao seu grupo. Isso quer dizer que as abelhas têm tarefas diferentes. A rainha põe os ovos, umas vão buscar o pólen e outras são porteiras. Estou a gostar, disse a Maria. Eu, por mim, queria ser a rainha. O Antero deu uma gargalhada. Todas as meninas que vêm a esta quinta dizem isto. Ai, estar sempre fechada a pôr ovos deve ser uma maçada. Eu preferia voar e buscar o pólen, fazer o mel, disse a Inês. As abelhas que carregam o pólen só fazem o transporte e são as carreteiras. Então, quem é que faz o mel? Perguntou o Vasco. São as obreiras, que trabalham como se fossem as cozinheiras da colmeia. Transformam o pólen em mel. Quando os favos ficam cheios de mel, está na hora de os apicultores recolherem os quadros, que depois são postos nesta máquina. A máquina anda à roda e o mel vai escorrendo para o fundo. Depois, abre-se a torneira e o mel sai para uns recipientes onde fica a descansar. O mel a descansar? Sim, fica a descansar para dar tempo às impurezas de subirem à superfície. Perceberam? Quando se abre a torneira da máquina, enchemos os frascos com o mel já limpinho. Querem provar? Perguntou o Antero. Sim, que bom, que delícia, é doce, é tão bom. No fim da visita, a professora Tita e os meninos agradeceram ao Antero. Adeus, até à próxima, despediu-se o Antero, vendo o autocarro partir. E Vitória, Vitória? Acabou-se essa história. Obrigada. Sei, como somos pouquinhos, talvez era giro fazermos uma lenga-lenga em conjunto. O que é que vocês acham? Sim? Mas primeiro queria saber onde é que vem a cortiça. Já... Tem o livro. Tem o livro. Sim, sim, temos o livro, claro. Está aqui. Está lá o livro. Do sobreiro. Não, do Não, o azeite é que está em espanhol. Não, estão vários em espanhol. O que nós só trouxemos um em espanhol porque foi um engano. Está lá esse livro por dentro, faz favor. Agora vamos lá ver aqui. O da cortiça também é engraçado. Cá estão eles. O que é que eles estão a fazer? Só observar. Estão a observar uma coisa que a professora Tita tem na mão. Cortiça. As rolhas de cortiça. Foi daí que apareceu a ideia da professora Tita ensinar o ciclo da cortiça.
Vocês sabem que pode-se fazer imensas coisas com cortiça. Malas, anéis. Hoje em dia, tudo, colares, malas, sapatos. Até a cortiça é usada num sítio muito especial. A escola também é um sítio muito especial. Mas é na NASA. Na NASA, para fazerem os foguetões. Os foguetões, os foguetões que vão à Lua. E Para fazer quadros de cortiça, para pendurar coisas, não é? Já viram? Cortiça dá para fazer imensas coisas, porque é um material muito resistente, mas muito levezinho, não é? Mesmo. Quase não pesa, mas é um material que tem muita Que é forte, resistência, que é forte. É. Então É querem isso lá, fazer a lenga-lenga de permeável. mel? Então vou precisar da vossa ajuda. Vocês vão ter que dizer aqui com a Mariana. Nós vamos ser as abelhas e vamos fazer. Mas Como é que se chama aqui este amigo? O Rafael precisa do microfone, então. Quando a abelha rainha morre, quem é que fica com a rainha? É substituída. aparece. Elas arranjam a maneira de eleger a outra rainha. Elas são Fica muito depois, são muito organizadas. Está bem? Mas a rainha dura um bocadinho de tempo, enquanto aquela colmeia é viva. Esse processo é um bocadinho mais complicado. Então, nós vamos ser as abelhas e vamos fazer 3 vezes zoom, zoom, zoom. São capazes? Sim. Vamos fazer juntos, então. 1, 2, 3. Zoom, zoom, zoom. Mais uma vez. Zoom, zoom, zoom. Sempre que eu fizer sinal, vocês fazem zoom, zoom, zoom comigo, está bem? Vamos lá. Zoom, zoom, zoom. A abelha a voar. Zoom, zoom, zoom. Para na flor poisar. Zoom, zoom, zoom. O que será que vai apanhar? Zoom, zoom, zoom. É o pólen que vai levar. Zoom, zoom, zoom. Para na colmeia entrar. Zoom, zoom, zoom. Lá o mel vai fabricar. Zoom, zoom, zoom. Palmas para as nossas abelhas. Então, e vocês ficaram a conhecer, tiveram a trabalhar o ciclo do leite, certo? Sim. E fizeram alguma das atividades que estão propostas no fim do livro? Já sabem cantar a música do leite? Nós adorávamos ouvi-los a cantar. Pode ser uma surpresa. Sim. Então vá lá, nós vamos dar o tom aí. Algumas meninas sabem. E os rapazes não sabem. Então vamos fazer 1, 2, 3 para cantarem todos ao mesmo tempo. E nós vamos tentar ajudar também. Não somos muito boas cantoras, mas nós vamos cantar um bocadinho. 1, 2, 3. Já foi uma e mais outra para a sala ordenhar. É a hora do Joaquim o leite poder tirar. Depois do leite tirar, Joaquim o vai levar na carrinha para o posto, para ficar com todo o gosto. Da vaquinha vem o leite, do leite muitos produtos, são muitos os derivados que nos fazem os adultos. A manteiga e o queijo têm alguma gordura, o leite e o iogurte podes comer com fartura. Beber leite com prazer, de certeza vais crescer. Queres ser forte como eu, bebe leite a valer. Muito bem. Afinal, sabiam todos. Isto é começar. Uau! Fazia o batimento. Fazia a depois tem que percussão. ser. Mas hoje participaram todos, lindamente. Cantaram muito bem. Foi muito bom. Não sei se querem perguntar alguma questão, se as professoras querem perguntar alguma coisa. Temos aqui mais uma pergunta. Vocês escreveram alguns livros em espanhol. Isso é quando... vocês já viram algo... Foram traduzidos, mas em espanhol. Se já vê algum menino, se é perguntar-vos alguma coisa sobre o livro.
Ainda não tivemos nenhum encontro com, Em Espanha, não. com alunos espanhóis. Iam ser um bocadinho difícil porque nós não falamos espanhol. Também temos alguns traduzidos em brasileiro, que é um pouco mais... Que é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente do português. Nós percebemos lindamente, mas em vez de ser o Senhor Joaquim, sabem como é que se chama o Senhor Joaquim lá no ciclo do leite? Seu Joaquim. Seu Joaquim. É o seu Joaquim. E não é o autocarro. É o ônibus. Temos aqui, não sei onde é que anda o microfone. Eu tinha uma sugestão para um livro. Diz, O tecido, o ciclo do tecido. o ciclo do tecido também era muito Muito giro. giro, sim, senhor. Pois era. Da seda, sim. Tá. Ali mais um menino. É o da Da seda, seda. sim. Quando é que fizeram o ciclo do azeite? O ciclo do azeite foi os primeiros a sair, que saíram os 4 ao mesmo tempo. Saíram todos em maio de 2009. Bem, não te esqueces? Começamos a escrever em 2008 e saiu em maio de 2009. Saíram os 4 juntos. Saíram livros em que anos? Depois foi mais ou Foi menos mais ou um menos por do ano. não foi? Em 2010, 2009 saíram estes primeiros 4, depois em 2010 saiu o tal ciclo, O tal foi o tal da último, oficina foi. do Pai Natal, e depois foram saindo mais ou menos um por ano. Ali, queres passar o microfone? Qual é o ciclo que mais gostam? É difícil, nós gostamos de todos, não é? Claro que o Mel tem aquele impacto especial porque foi o primeiro, foi a partir daquela nossa aula que tudo surgiu e que a partir daquele texto que nós conseguimos depois escrever mais 12 livros. Mas gostamos de todos, não é? Eu Gostamos gosto muito de deste todos. livro do ciclo do leite. Tem uma vaca Sabem muito porquê? fixe. Porque eu sou de Lisboa, eu nasci em Lisboa. Mas depois fui viver para os Açores, fui para lá trabalhar. Das vacas. E então, quando cheguei aos Açores, aqueles montes todos verdinhos, cheios de vaquinhas. Tanto quando nós falámos, como é que se chama a senhora que faz os desenhos dos livros? Editora, não. Ele- Falámos com a ilustradora, nós falávamos sempre que ia sair um livro, havia algumas indicações que nós queríamos dar à ilustradora. E quando foi para falarmos sobre o ciclo do mel, eu disse logo, Sandra, que ela chama-se Sandra Serra. Eu falei para ela e disse, Sandra, tem que ser uma vaquinha dos Açores. Tem mesmo que ser na capa. Tem e branco. Uma vaquinha. É a estrela. É. Tem a estrelinha aqui. Eu disse, tem que ser uma vaquinha dessas. E tem aqui algumas imagens que parece mesmo que estamos nos Açores. Querem ver? Ó, assim. Tem os pastos, campos verdes e as vaquinhas todas branquinhas e pretas. Ainda se lembram? Digam lá. A lenga-lenga é muito gira deste livro. Pipoca, laroca, laranja e a Muito boneca. bem. Trabalharam mesmo bem este Muito livro. Estão bem. a ver porque é que nós nos entusiasmamos a escrever livros. Vocês puxaram isso. E lembram-se? Esta tinha uma lenga-lenga um bocadinho difícil. Vocês lembram-se? Querem que a gente diga? Mas vocês podem dizer uma parte connosco. Que é assim, há uma parte que vão dizer comigo e depois a Cristina faz o nome das vacas, que é mais difícil. Que é assim, Joaquim nunca se engana. Joaquim nunca se engana. Quando pelas vacas chama. Pelas vacas chama. Seja para as alimentar, seja para as ordenhar. Seja para as ordenhar. Então, mais uma vez. Joaquim nunca se engana. Quando pelas vacas chama. Seja para as alimentar, seja para as ordenhar. Branca, manca, malhada, rajada, teimosa, mimosa, laranja, toranja, rosada, cansada, princesa, Veneza, pipoca, laroca, rainha, estrelinha. Logo pela manhã e ao entardecer, têm de ser ordenhadas como deve ser. Então vamos lá, temos que dizer a nossa parte, então. Joaquim nunca se engana. Quando pelas vacas chama. Quando pelas vacas chama, mais forte. Seja para as alimentar, seja para as ordenhar. Branca, manca, malhada, rajada, teimosa, mimosa, laranja, toranja, rosada, cansada, princesa, Veneza, pipoca, laroca, rainha, estrelinha. Logo pela manhã e ao entardecer, têm de ser ordenhadas como deve ser.
Agora o desafio é fazerem esta lenga-lenga lá na escola, apresentarem aos vossos amigos das outras salas nesta velocidade. Será que vão ser capazes? Pronto, pode ser mais devagar. Pode ser mais devagar, pode não ser. sei. Olha, mas agora também vou-vos mostrar aqui uma imagem que eu gosto muito. Querem ver, já que estávamos aqui a falar de livros, do ciclo do livro. Vamos ver se vocês descobrem quem são essas duas senhoras que estão aqui. Está a vir? Aqui estão giras. Estão novas há 10 anos. Esta quem será? Esta aqui quem é? É a Cristina e aqui a Mariana. E é quase sempre assim que nós escrevemos quando estamos juntas. Eu estou quase sempre ao computador e a Mariana anda de um lado para o outro a dizer e a falar e a imaginar. E é assim. E aqui no ciclo do livro explica muito bem como é que fazem os livros. É um livro muito giro para vocês lerem também com a vossa professora. Fica aqui o desafio. E pronto. Quando é que foi o ciclo da lã? O da lã foi em 2015. Foi o último. Entretanto, depois eu fiquei grávida, depois nasceu a minha filha, depois fiquei com menos tempo e agora estamos à espera de nos juntar para retomar a escrita. Mas nunca paramos de ir às escolas e encontros e estar com meninos e fazer idas às escolas e a feiras do livro e estamos sempre em contato. Está bem? Tem algum patrocinador? Um patrocinador. Algum patrocinador? Era bom. Não temos nenhum patrocinador, gostávamos muito de ter, mas não temos ainda nenhum patrocinador. Ai, tão engraçado. Qual é que foi o vosso último livro que escreveram? O da lã. O da lã, foi o ciclo da lã. Temos ali o... Do Mascaro. Tem todos, olha, Todos têm. todos os Todos os livros. livros Eu da vou-vos coleção. mostrar, vocês já viram aqui o do leite, vou-vos mostrar o do pão. Todos os livros têm primeiro a visita de estudo, a história da visita de estudo com a professora Tita. E todos no fim têm uma lenga-lenga, uma canção, uma peça de teatro e umas sugestões de atividades. A fazer. Todos os livros têm isso, todos. Você vem de onde? Você é de São Miguel? É de São Miguel. É, da ilha de São Miguel, sim, sim. Você foi a passar férias? Já foste Já lá? foste a São Miguel? Tu és o Miguel. Olha que giro. Escrever um livro dos bebés. Por exemplo, também podia ser. O ciclo da vida. Seria mais da o vida. ciclo da vida. Já É nos verdade. têm pedido em várias escolas. Já nos para pediram em fazermos várias escolas. Vamos ver se a Vai ficar editora assustado. aceita. O ciclo? Da erva. Mas como é que vocês têm que pedir autorização? Então, para fazermos um livro, Tens tem as mesmo que pessoas ler o que fazem o texto, não é? E tem um senhor que está lá na editora, que toda a gente... Vocês não fazem imensas composições com a vossa professora? Fazem. Há imensa gente no país que também escreve uns textos e que tem muitas ideias e que gostavam de fazer um livro. Por isso, as pessoas quando escrevem um texto e têm uma ideia para fazer um livro, têm que mandar para o editor. E o editor está lá na editora a receber os textos das pessoas. Se nós mandámos pela internet o texto do ciclo do mel e estava lá um senhor chamado Pedro, que era editor, que leu o nosso texto, mas leu imensos outros textos de todas as pessoas que querem fazer um livro. E ele é que escolhe. Ele vê se o texto é bom para fazer um livro, se a ideia é boa, para que idade é que é. Se vocês lerem o ciclo do livro, vão perceber como é que isso funciona. Mas connosco foi assim. Nós mandámos pela internet, ele leu o texto do ciclo do mel e gostou imenso. Da ideia toda. Da porque ideia toda, porque gostou nós já da- mandámos com as Certo. canções. Isso, ele com a gostou peça muito de dos teatro. livros serem assim, da coleção. Ser com peças de teatro, com lenga-lenga, com canção, que ele disse, afinal, não é só uma história, tem muito para se desenvolver neste livro. E foi assim que ele nos disse, então queremos mais. E perguntou logo, vocês têm mais ideias para fazermos 4 livros? Nós ficámos logo as duas tão contentes, nunca tínhamos feito um livro, não é? Logo E 4. então, logo 4, tivemos logo a ideia do leite, do pão e do azeite. Certo. E escrevemos esses 4 livros, mandámos para lá, depois viemos a Lisboa, no avião, chegámos e fomos a uma reunião. E ele veio e mostrou-nos uma data de desenhos e disse, olha, tenho estas ilustradoras, qual é que vocês gostam mais? E nós gostámos mais Da dos Sandra. desenhos da Sandra Serra, porque achámos que eram uns desenhos tão engraçados. Ela fazia estes meninos com umas caras tão engraçadas
E nós dissemos, olha, nós gostamos Olha, da ela Sandra está aqui, Serra. a Sandra. E esta é ela própria que se fez a si própria. E depois disso é que a editora junta, tem lá umas pessoas que juntam, que veem se o texto está tudo direitinho, a Sandra junta os desenhos com o texto e depois há uma pessoa que vê se não tem nenhum erro, se não saltou nenhuma palavra, vê se está tudo direitinho e depois é que vai para a gráfica. Escolhe-se que tamanho é que se quer o livro, se quer assim quadradinho, se quer grande, se quer com uma capa dura. E depois é que vai para as gráficas para serem publicados, para sair mesmo em livro. Entretanto, só estava no computador. Perceberam? Portanto, o editor é que escolhe. Os editores recebem imensos textos que não dão para livros e depois eles têm que mandar um e-mail a dizer, olha, continuam a escrever, mas este texto ainda não está bom o suficiente para fazer um livro. Eu não sei se a minha pergunta se pode ter alguma resposta, mas é que se pode sair o ciclo de Portugal. O ciclo do Portugal, eu acho que isso já está nos vossos livros de vocês. Acho que estão no 4º ano, não é? Já começaram a ler a história de Portugal. A história Como é que de isso Portugal tudo não é um começou? ciclo, mas Pode, se calhar, nem passar tudo aqui pode ser primeiro. ciclo, não é? Eu queria fazer uma pergunta. Vocês têm o ciclo do papel? Não, essa era uma das Das nossas propostas. das nossas propostas, é o ciclo do papel. Queres passar ali àquela colega? Tá bom, Pronto, já é meio encerrado. dia. O que é mais divertido no mundo da escrita? É virmos aqui estar com vocês. São estes momentos, não está a ser divertido para vocês? Para nós também, agir, sempre trocar ideias, conversar com pessoas novas, e especialmente num sítio tão giro, não é? Tão importante como este. Isto é que é muito bom. E com a passadeira vermelha? Com a passadeira vermelha, que sorte! Quero fazer uma pergunta. Até quantos livros vão chegar? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Até nos quererem. Isso ainda não sabemos. Vamos encerrar. Muito A bem. Sandra Serra também vem dos Açores? Não, não. A Sandra Serra mora cá em Lisboa, aqui nos arredores de Lisboa, e tem o seu ateliê onde faz os desenhos para os nossos livros e para outros livros, mas é cá em Lisboa. Só faz para vocês? Não, faz para muitos. Para muitos autores. E agora é a última pergunta, está bem? Gostava muito que vocês fizessem o ciclo dos animais. Dos animais. Dos animais. É o ciclo da vida. É o Muito ciclo da bem, vida. muito bem. É mais um pedido, um comentário.